todos. Eu estou muito feliz em poder conversar com vocês, em poder trazer esse tema que para mim é tão rico. Eu falo de conflitos existenciais devido a esse livro aqui, tá? Como bem a Filomena falou, eu sou uma estudiosa de Joana de Ângeles, e esse é o 13º livro da série psicológica. E o 19º capítulo desse livro, ela se debruça a falar sobre o amor. E aí esse tema me tocou profundamente, porque é muito fácil as pessoas hoje, eu amo, mas será que a gente ama mesmo? Será que nós temos condição humana de amar? O que é o amor? Porque a gente falar que ama é uma coisa, agora sentir ou até mesmo passar isso adiante é uma coisa completamente diferente. E aí eu criei uma lógica, existe uma lógica para esse amor, porque Joana ela é muito lógica, né? E aí quando a gente entende a lógica do processo do amor, nós vamos poder analisar a nós mesmos. Então eu gostaria que nessa noite ninguém pensasse no filho, no marido, na esposa, na irmã, ou quem quer que seja. E sim, pensasse em si mesmo. Como está o meu estágio, como está o meu relacionamento comigo em relação ao amor e ao amor que eu passo para outras pessoas. Essa é a questão que eu queria trazer para vocês. É a segunda vez que eu faço uma palestra online, então eu peço desculpas se eu acabar, porque eu costumo conversar com o público, fazer perguntas e também tirar dúvidas, mas aqui não, aqui é eu falando com a tela, eu nem sei quem está aí, quem são vocês, né? Então isso é uma dificuldade para mim, mas vou tentar agir com maior naturalidade e tentar fazer com que vocês entendam, né? Porque se não entendem pessoalmente, eu explico melhor, mas aqui não tem como fazer isso. Mas espero que vocês consigam entender a lógica e a linha de raciocínio que eu vou trazer aqui, tá? Então, eu convido vocês a conhecerem esse livro, Conflitos Existenciais, tá? Onde Joana se debruça nos vários conflitos existenciais que existem no ser humano, tá? E nesse planeta Terra. É desse livro aí que a gente vai tirar a nossa reflexão. E aí, porque como não tem transição, acaba que vai tudo de uma vez. Eu até não gosto disso, mas acabou que foi. Então, nós vamos começar a pensar no amor, como Joana mesmo traz, como essa força de comunhão. Pensa que o amor é uma energia, é uma força que une, que aproxima as pessoas. Então, ela diz, no início do capítulo, que na sua expressão mais primária, no amor, na sua expressão mais primária, manifesta-se como força encarregada. É bom vocês entenderem essa lógica, porque vocês vão futuramente precisar disso para entender o que eu vou trazer posteriormente, tá? Força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, depois transferindo-se ao longo de bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, através do surgimento da sensibilidade. Olha o que ela está dizendo. O amor, ele é força universal, ou seja, ele já existia no universo, e aí Jesus, o Cristo, né, quando foi constituir o planeta, ele pegou essa energia, essa força, e aqui uma partícula, aqui outra partícula, eu preciso de uma força para unir. Essa força é o amor. É exatamente isso que ela está dizendo. Só que isso começou aonde? No reino mineral. Olha lá nas estruturas minerais, esse amor começou a ser difundido, começou ali a fazer parte, né, do mundo. Então, a gente começa no mundo mineral. E aí, depois vai para as organizações vegetais, né, que é o segundo reino, e depois vem para o embrionário sistema nervoso, que já nos constitui. Então, a gente, nesse momento, a gente tem que entender que esse amor é essa força
encarregada de unir partículas. Eu tenho uma pedra, eu tenho uma partícula, eu tenho outra, e para se formar uma pedra, eu preciso dessa energia. Então, é bom a gente memorizar isso. E aí ela continua. Tendo esse amor como força de conexão, aí ela já vai dar um exemplo já no reino animal, onde ela diz que a fera que lambe o descendente o guarda, exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho. Ou seja, ele veio do mineral, passou pelo vegetal, quando chegou no animal, ele vai para a fera. Essa fera, como é que ela manifesta o amor dela? Nessas carícias, nesses sentimentos de cuidado, de acolhimento, e que essa fera tem com esse bebê. Com esse, ela fala aqui, né? Com esse descendente dela, né? Então, ali também está manifestado o amor, já no reino animal. E aí depois ela passa para o reino o quê? Hominal, que é onde nós nos encontramos, porque temos o pensamento contínuo. E aí ela diz, partindo das manifestações dos desejos sexuais, porque aí já não é mais instinto. Vocês verifiquem que no reino mineral era uma força de conexão entre partículas. No reino animal, era esse instinto dessa fera que acolhe o seu descendente. Já no hominal, é esse desejo sexual de expressões de renúncia e santificação. E aí ela diz, o amor é o mais eficaz processo psicoterapêutico que existe, ao alcance de todos. Aí ela faz uma distinção de amor renúncia e amor santificação. Por quê? Existe o amor renúncia, que é aquele espírito, né? Aquele amor que faz pelo outro, né? Ele renuncia a si mesmo pelo outro, porque o amor é tanto que transborda. Quem a gente pode tomar como exemplo de amor, renúncia e santificação? Jesus. Jesus foi um que não precisava encarnar, porque é um espírito crístico, mas veio pela face humana, preparado mais de 1000 anos, veio à Terra para quê? Nesse movimento de renúncia a si, para dar exemplo à humanidade. Só que aí a gente pode pensar assim, mas é fácil falar em Jesus, mas eu trouxe também personagens que encarnados mostraram esse amor renúncia e esse amor santificação, que foi um dos personagens que eu trouxe, foi Madre Teresa. Ela passou fome e cuidou de uma comunidade como seus filhos, ou seja, o mesmo amor de mãe que uma mãe transfere para um filho, ela transferiu para uma comunidade de Calcutá. Ou seja, é um amor ampliado, não é amor um para um, é um amor muito maior, é um amor que é universal. Esse amor dentro dela não cabia para só uma família, ela difundiu isso por onde ela passou. Outro personagem que nós temos a plena convicção de que veio também em regime missionário foi Francisco de Assis, no qual ele conversava com os animais, ele não distinguia pessoas, ele veio para esse amor genuíno e de santificação. Ou seja, ele tinha essa plena comunicação, conexão com o universo. Consequentemente, o universo é quem? Quem criou o universo? Deus. Então, consequentemente, ele tinha essa plena conexão com Deus. Sabemos que Francisco era um intermediário, né? Que fazia essa comunicação direta com Deus e com o Cristo, né? Que foi um discípulo dele. Então, esses exemplos eu trouxe para a gente começar a entender um amor que nós ainda não conhecemos, infelizmente, tá? Nós ainda estamos engatinhando, tentando vencer ainda as nossas mazelas, e eu vou explicar por quê. Então, nós vamos entender que o processo de desenvolvimento do espírito, do nosso espírito, está na capacidade de enxergar o outro e de se conectar com o outro. Ou seja, é um amor que eu não quero retorno dele. Eu preciso comunicar, porque Madre Teresa não esperava nada em troca. Francisco, quando dava o amor dele, não queria nada em troca.
Jesus a mesma coisa. Então, o processo da gente crescer como espírito e ampliar essa capacidade de amor é quando eu consigo me vincular ao próximo. Mas como que eu faço isso? Nós vamos ver. E uma citação que eu trago agora é porque Paulo diz: caridade é o amor em ação. As pessoas acham que está no centro espírita fazendo sopa, distribuindo sopa, ou fazendo aqueles multirão, isso é caridade. E não é caridade. Caridade é amor em ação, quando eu coloco o meu amor em ação ao próximo. Isso pode ser trabalho assistencial, é trabalho voluntário dentro de um centro espírita. Eu estou agora fazendo um trabalho voluntário. Porém, caridade é um para um, é quando eu me conecto. Ó. Tem que entender que é eu enxergar o outro, é eu me conectar com o outro, é eu me vincular ao outro. O resto é trabalho voluntário e trabalho assistencial, tá? Porque já sabemos, como Paulo disse, que caridade é esse amor em ação. Então, como é que eu faço para agir com amor? Me conectando com o outro. E aí, eu trouxe essa evolução dos mundos para a gente entender por que nosso estágio de amor ainda é precário. Porque, veja, saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, tentando chegar no de regeneração, para depois ir para o mundo feliz e depois o mundo puro, celestes ou puros. Mas sabemos que estamos no de provas e expiações. O que isso quer me dizer, Mônica? Isso está lá no livro dos Espíritos. O que predomina no mundo de provas e expiações? O mal. O predomínio aqui é do mal. E se o mal predomina, onde é que está o mal? Nas montanhas, nos rios, nas cidades? Não. O mal está dentro de mim. Mas que mal é esse que é falado lá? Que o mundo de provas e expiações, o predomínio é do mal. O mal é o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, a minha arrogância, o meu egoísmo. Entende? Esse é o mal que ainda existe dentro de mim. Então, daí vocês começam a pensar que se o mal predomina dentro de mim, alguma coisa está errado que faz com que eu não... O amor que vem desde lá da partícula, do mineral, passa para o animal e que já chegou a nós no hominal, tem alguma barreira que está entravando ele. A gente vai entender que barreira é essa que faz com que eu não ame genuinamente, tá? E aí, nós vamos tentar agora fazer uma desconstrução do que a gente ama. Por quê? Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações com predomínio do mal, o que eu tenho de amor? Lampejos, fagulhas, momentos de amor. Por quê? Porque eu ainda estou no estágio da recompensa. Ou seja, eu só amo quem me ama. Eu só amo aquele que não me trai. Porque se eu estou num relacionamento e meu marido me traiu, me bateu, me enganou, eu vou ficar com uma pessoa dessa? Não vou. E aí, o que acontece? É recompensa. E Jesus foi traído, foi ferido, foi magoado, tudo isso. Mas ele não precisava de recompensa como nós precisamos. Ou seja, eu quero que vocês entendam que nós ainda estamos nesse momento, nesse estágio de amor de troca. Eu amo somente aqueles que me amam. É até difícil, inclusive, para uma mãe, por mais que ame um filho, e se o filho vem num estágio de muitas vezes de não gostar, de amar. Por quê? Porque nós somos esvaziados de amor. Porque o predomínio em nós é do mal. Então, eu preciso do amor do outro para me preencher. Olha que loucura, né? Porque eu preciso que o outro me ame. Mas o outro também precisa que eu o ame. Aí vira essa corrente de carências, né? De só momentos e fagulhas de amor. E aí, agora nós vamos entender quando é que nós vamos deixar de ter esse predomínio do mal dentro de nós. Isso aqui, gente, era tudo em transição. Aí aqui não tem transição, então vai ser tudo, né, de uma vez só. Então, olha só, lá nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o predomínio é do mal. Tentando ir para o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, Mônica, o mal acaba? Não acaba. O que acontece?
o mal não perde totalmente o seu reinado. Ou seja, mesmo lá na regeneração, ainda vamos ter vestígios do mal. Aí vamos para os mundos felizes. Olha, é um estágio de mundo acima da regeneração. É equivalente ao mal aqui, só que lá é o bem que predomina. O bem predomina geral, só que ainda existe o mal. Ainda existem as fagulhas. Lá o mal é fagulha, como aqui é o amor. Entendem? Olha, já inverteu. Já inverteu. Só que nos celestes e puros não existe mais o mal. Ou seja, o espírito é puro. Nada disso que eu disse antes predomina lá. Ou seja, o bem impera, o bem reina em absoluto. Ou seja, quando é que nós, lá aqui, no Provas e Expiações, conseguiremos chegar nos mundos celestes ou puros? Milhares e milhares e milhares, gente, de reencarnações. Ou seja, não adianta eu agora tentar trabalhar isso, porque não vou conseguir. Porque o meu estágio ainda é um estágio de predomínio do mal. Eu hoje estou tentando trabalhar esse mal em mim. E isso é um conforto, porque eu quero ser bom, mas eu não vou conseguir, porque eu estou nesse estágio ainda, né? E aí, vamos começar agora a entender o amor, porque é onde o amor vai entrar nisso, tá? Então, a gente entendendo mais sobre o amor, primeiro, o amor com essa força, desde as partículas, essa energia de comunhão. E, no segundo momento, perceber que o ato de amor é natural. Por que é natural, Mônica? Porque ele está vindo lá do mineral. Ele já existia em abundância onde? No universo. Através da manipulação da inteligência suprema, que é o espírito crístico, ele conseguiu construir um planeta com esse amor universal. Olha o que Joana diz do amor. O amor é essência divina, ou seja, quem fez, da onde surgiu o amor é de Deus, né? Porque nasce da excelsa paternidade de Deus. Olha que maravilhoso. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida, ou seja, no respirar da vida. Quando o psiquismo em forma primitiva, lá no mineral, psiquismo é a nossa mente, né? É o ser pensante, a nossa consciência que ainda estava em estágio primitivo, né? Mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo de evolução. Que aglutinação molecular é essa? Nós, quando foi constituído o ser humano, que nós somos uma constituição de células moleculares, né? E aí a gente começa a dar início à evolução. Então, o que eu chamo a atenção? Que o amor é de Deus. E o amor vem da excelsa paternidade dele, e que ele é um ato natural. Então, nós vamos ver por que, já que é um ato natural, a gente não ama. Algum problema tem. Vamos ver qual é. E aí, olha só, se o amor é natural, então por que eu não amo? Qual é a lógica que está por trás, então, de eu não conseguir amar ainda genuinamente o meu irmão, o meu marido, assim, a comunidade universal? Aí nós vamos para a pergunta do Livro dos Espíritos, 913, que Kardec pergunta aos espíritos: dentre todos os vícios, qual é o mais radical? Ou seja, qual é o vício que eu tenho que dele oriunda todos os meus problemas, que é o mais radical? Aí eles respondem: o egoísmo. Ou seja, o egoísmo é esse fechamento em mim, é esse fechamento que não me deixa amar o outro genuinamente, porque primeiro eu estou muito egocentrado nos meus desejos, nas minhas vontades e no meu querer. Coisa que Jesus, vou falar dos que eu trouxe como exemplo. Jesus não precisava ser amado por ninguém, ele veio para amar. Madre Teresa não amou, não veio para ser amada por ninguém. Ela só amou, da mesma forma que Francisco e de outros N espíritos. Ou seja, eles não estavam fechados neles mesmos. Eles tinham amor em abundância.
Entendem a diferença? Então, e aí, quando a gente entende que o amor é um movimento natural e que é essa energia que pulsa dentro da gente, nós temos que entender que vai existir, já que a gente não ama, existe um obstáculo aí. Que obstáculo é esse? O que Kardec perguntou e obteve resposta: o egoísmo. O egoísmo é como uma barreira. Pensa um rio, aí eu até botei esse exemplo, o amor como um rio, né? Um rio que flui naturalmente. E aí chega algo que interrompe esse rio, uma barragem, por exemplo. É o egoísmo. Interrompeu. Tá aqui, ó. Tem como passar? Não tem. Porque tem esse entrave aqui. Então, ou seja, esse amor como um rio, ele interrompe esse fluxo do egoísmo. Por isso que eu até trouxe esse exemplo, que é mais fácil perdoar ou ficar magoado. A maioria das pessoas sabe que é o quê? Ficar magoado. É como a mágoa, é essa barreira que entrava o rio, é esse egoísmo nosso. Por quê? Porque machucou o meu ego. A mágoa machuca o ego. Por quê? O perdão, o quê? O perdão é divino, o perdão liberta, mas é muito difícil perdoar. Por quê? Porque o egoísmo ainda reina dentro de mim. Entenderam? Estão entendendo a lógica? Espero que sim. Aí a gente vai continuar. Então vamos lá, recapitulando que o amor ele vem desde a partícula do reino mineral, vai para o reino da partícula, passa do mineral, vai para o vegetal, passando para o animal, nessa fera que lambe o seu descendente, e vindo para o hominal. No hominal, a gente entende o amor como essa força de conexão e que amplia. Para ampliar, a gente entende que é esse amor universal. Mônica, nós conseguimos amar, entender e amar de forma universal? De jeito nenhum. O nosso amor ainda, gente, para vocês terem ideia, é um amor de 1 para 1. Eu amo meu marido, pontual. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, meu pai. Tá bom. Alguns amigos, tá bom. O amor genuíno, que a gente acha que ama, é 1 para 1 ainda. É diferente de Madre Teresa, que amou toda uma comunidade, todo um mundo. Francisco, a mesma coisa, que se deu para isso. Então, Mônica, o que eu tenho que fazer? Tentar aflorar o amor em mim? Não, porque o amor é um fluxo natural. É como um rio de fluxo natural. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o quê? O meu trabalho hoje é interromper o egoísmo. É tentar trabalhar o egoísmo que existe dentro de mim. Porque se eu trabalho o egoísmo que existe dentro de mim, eu tiro essa barreira que entravou o amor aqui e o amor passa a fluir naturalmente. Então, veja bem, toda vez que esse fluxo não acontece, esse fluxo do amor não acontece, é porque não é ausência de amor. Porque amor a gente tem em abundância desde os minerais. E sim, predomínio de quê? Do meu ego, do meu egoísmo, que ainda grita dentro de mim, né? Mas aí o que eu faço, Mônica? Vamos pensar na lógica. Se o rio é interrompido, se eu ponho uma barreira no rio, ele é interrompido, o que vai acontecer? Ele vai transbordar, não é? E se o amor é interrompido? O que acontece com o ser humano quando o amor dentro dele está interrompido pela barreira do egoísmo? Qual é o mecanismo de fuga que esse espírito, que esse ser humano vai fazer? Droga, álcool, compras, comida, busca de poder, pornografia. Eu até escrevi. Todas essas são manifestações que estragam a psique. Por quê? Porque o amor está interrompido. Pensa nesses espíritos que eu disse. Eles precisavam ir para a droga, para o álcool, para a compra, porque isso aqui é mecanismo de fuga, para trazer conforto, para trazer saciedade para o espírito que está em falta. A comida, a gente tem a comida como algo que conforta. A comida é conforto. A compra, eu compro compulsivamente para confortar.
Mas quando eu tenho um amor em abundância, eu não preciso desses mecanismos de fuga. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus não precisava disso. Madre Teresa, tantos espíritos não precisam desses mecanismos para quê? Para evoluir e para amar, né? E para amar. Então, isso é muito importante. Mônica, quer dizer que uma pessoa na droga, ela tá com o amor interrompido? Óbvio. Uma pessoa no álcool? Óbvio. O egoísmo está gritando porque ela só está vendo ela naquele momento. E aí, nós sabemos que tudo isso que eu disse são experiências artificiais de prazer. Experiências artificiais para eu me sentir vivo, para eu me sentir bem. Então, eu chamo de experiências artificiais de encontro com Deus. Porque Deus é amor. Então, eu tento me nutrir daquelas coisas para tentar me preencher, para tentar chegar a Deus. Por quê? Porque o fluxo divino, que é Deus, foi interrompido. Ou seja, o meu amor está interrompido. Porque a ferramenta que Jesus utilizou no mundo para vencer todas as suas condições arbitrárias foi o quê? Foi o amor. O amor sem distinção. Eu tenho uma palestra que eu falo muito disso, desse amor que Jesus trouxe a qualquer que seja aquele que o procurasse. E nós ainda estamos aonde? No estágio da recompensa. Eu só amo aquele que me ama, né? E aí, lá no último, porque o capítulo ele é dividido em 3 itens. O último item, né, é sublimação do amor. E Joana faz uma análise desse amor, onde ela diz: é lei. Jesus não deixou lei, Jesus não deixou nada escrito, mas ele disse que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Tem um problema aí. Porque amar a Deus, eu falo que eu amo a Deus acima de tudo, ok. Mas quando ele diz que eu tenho que amar ao meu próximo como a mim, tem um problema. Porque eu me amo? Eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu teria amor para dar. Eu não maltrataria o meu corpo. Eu não ficaria doente, para começar. Jesus nunca adoeceu, né? Eu não ficaria doente, porque o amor não adoece. E olha o que Joana diz. Somente é capaz de amar a outrem aquele que se ama. Ou seja, se eu não tenho esse amor genuíno... Gente, eu aceito tanta coisa. O ser humano aceita tanta coisa. Aceita xingamento, aceita que é falho, aceita que tem defeito. E isso, na verdade, é falta de amor. A baixa autoestima, né? E aí ela diz, é indispensável, portanto, que nele haja o alto amor. Olha isso. O alto respeito. Eu não me respeito, né? Muitas das vezes. A consciência de dignidade humana, a fim de que as suas aspirações sejam dignificantes, com metas de excelente qualidade. Ou seja, eu só vou conseguir amar o meu próximo quando eu me amar, eu me respeitar e saber que eu sou limitado porque eu sou humano. E isso não é fácil. Se eu for investigar aí, eu não sei quantas pessoas tem na sala, quantas pessoas se amam e quantas pessoas se respeitam, raro vão ser as pessoas. Ah, Mônica, mas eu me amo. Não. Se a gente investigar, vai ver que não se ama. Genuinamente, como tem que se amar, tá? E aí, eu trouxe essa reflexão, porque Nietzsche, todo mundo conhece, deve conhecer o grande filósofo, ele fez uma análise do cristianismo. Nietzsche era ateu, filósofo, pensador, e ele disse que o único que deu para a humanidade, que se doou para a humanidade, foi Jesus. Todo o resto fez troca. Ou seja, eu ainda estou no meu movimento de recompensa, de troca, de eu só dou àqueles que me dão. Aí eu pergunto, qual que é a lógica disso então, Mônica? Se eu não enxergo a mim, as minhas dores,
as minhas vulnerabilidades, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus primeiramente, eu não consigo o quê? Enxergar o outro. Por quê? Eu só consigo ver problemas no outro quando eu já vi em mim. Se eu não vejo em mim, muito difícil vai ser eu conseguir enxergar isso no outro. Entendem? Então, é essa conexão, mas existe uma questão da gente entender. Então, Mônica, como que eu faço para começar a enxergar as minhas dores, as minhas feridas, os meus traumas, os meus problemas, para que eu consiga amar o outro? Joana também responde. Autodescobrimento. Só em eu saber quem eu sou, saber das minhas necessidades e tratá-las é que eu vou conseguir ajudar o outro. Porque Joana diz que o autodescobrimento é o meio, eu digo que é o único meio para a transformação moral do ser humano, para aceitar a sua condição humana. Então, meus amigos, eu digo a vocês, se tem alguém aí ansioso, se tem aí alguém depressivo, crise de pânico, com drogas, no sexo, na pornografia, porque isso é muito natural no meu consultório, né? As pessoas trazerem esse tipo de demanda. Existe aí dentro de você um problema. E aí é um problema de quê? De conexão. O amor está interrompido por todas essas minhas questões de fuga. Do meu egoísmo, do meu orgulho, prepotência, arrogância, narcisismo. Entendem? E só quando eu trabalho esse egoísmo é que eu deixo o fluxo do amor continuar. E aí, como eu disse, essa palestra ela até passa de 1 hora, mas eu falando aqui sozinha acaba que é mais rápido, né? Então, para a gente até finalizar o nosso, fazer um fechamento do pensamento, né, sobre o amor, a gente tem que entender que o amor é lei universal, porque o amor é universal e resume tudo. E também ele é o tratamento. Veja bem, se você está com algum problema, seja físico, seja emocional, seja psíquico, ele é o caminho seguro que nos levará à plenitude. Que plenitude é essa, Mônica? A plenitude que me vai fazer conectar com a consciência divina. Ou seja, vai me fazer sair desse estágio que eu estou hoje de provas e expiações, porque eu tenho muito ainda para aprender, e evoluir até chegar ao mundo puro e aos mundos celestes. Então, meus amigos, era essa mensagem que eu queria trazer. Nós ainda não conhecemos o amor, nós ainda não sabemos como ele é, porque a gente ainda está no estágio da recompensa, porque o nosso amor está interrompido pelo egoísmo, que é o mal que ainda nos predomina. Porém, existe uma saída para que saia o egoísmo e o amor flua. Autodescobrimento, conhecer a si mesmo. Se você não tem condição de fazer isso sozinho, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional qualificado, um psicólogo que você confia, que você acredita, que ele possa te ajudar a fazer esse caminho de autodescobrimento, porque esse é o único meio para que você consiga fazer o quê? A sua transformação moral. Fazendo a transformação moral dos meus vícios, das minhas características mais inferiores, das minhas sombras, eu consigo integrá-las em mim, porque eu sou luz e sombra, eu integro isso e automaticamente eu me torno uma pessoa, um espírito melhor. Porque esse corpo aqui é uma veste transitória, que a gente não sabe nem quando é que a gente vai deixar esse corpo, mas somos espíritos eternos. Graças a Deus por isso, né? Então, eu vou deixar agora terminar, né, essa explanação com a frase dessa maravilhosa Madre Teresa que ela diz: mãos que servem são mais santas
que lábios que rezam. E pela atenção de vocês nesse tempo, o meu muito obrigada.